Bom, tô fazendo esse vídeo aqui para trazer um review de dois mangás one shot, que são Nijigaru Holograph, feito pelo Inasano, publicado pela JBC, e A Cidade da Luz, também feito pelo Inasano, só que publicado pela Panini. Achei que ia ser legal trazer os dois, já que são do mesmo autor, que também atualmente está sendo um dos meus preferidos. Estou gostando bastante das obras dele. Falo primeiramente sobre o Nijigaru Holograph. Questão da edição bem simples, capa cartonada, tem um coloridinho aqui, e papel offset, tá? Um pouquinho grosso esse papel offset, mas até que eu achei de boa. Não sou muito fã dele não, prefiro Off-White ou algum outro, mas até que ruim não é, né? Mas eu prefiro outros, mas de qualquer forma tranquilo. A única coisa é que a colagem dele ficou um pouco duro, aí você tem que forçar um pouco para abrir aqui, é meio chatinho, tá vendo? Mas não chega a ser ruim, não, é tranquilo. Eu só acho um pouquinho chato, mas de resto é tranquilo. A questão da história, a história de Higahara é meio confusa. Eu acho que eu consegui interpretar bastante até, não sei, teve algumas coisas que eu não consegui interpretar muito bem e tal, mas acho que é interessante. Com certeza vale a pena você reler isso aqui pra ver se tenta entender 100%. Não sei, não é que seja uma obra super confusa, mas a história basicamente ele conta a vida de alguns alunos de uma escola onde o passado, o presente e o futuro desses alunos se encontram num lugar chamado Nijigahara, que é como se fosse um parque ali, mais ou menos. Não cheguei a entender muito bem, mas é um parque, né, na verdade. E então, como eu falei, o passado, presente e o futuro eles se encontram. Então você tem muitas coisas, tem até umas coisas meio de paradoxo, pelo que eu entendi. E acontece umas coisas muito loucas, cara. E eu achei muito massa. E às vezes tem uma cena, tipo, isso tem muita coisa disso nesse mangá aqui. Que acontece uma coisa que não faz muito sentido. E aí só lá pra frente isso vai fazer sentido. Porque meio que. Eu não sei explicar, eu também não posso falar muito pra não dar spoiler. Mas eu achei muito legal. Eu gostei bastante de ler. Foi um pouquinho confuso, mas quando eu cheguei no final as coisas foram se esclarecendo um pouco. Mas eu gostei bastante, com certeza vale a pena. E acho que é isso. O traço dele, né? Eu acho que o traço do Asano ele muda um pouco conforme o tempo, mas em geral é bem similar. Assim, você vê o rosto da pessoa, você sabe que foi feito por ele. E é um traço muito legal, cara. Se eu pego uma cena boa aqui, e eu curto muito o traço dele. Mas o mangá é muito legal. E aí, tipo, você tem cenas que às vezes você tá num capítulo, aí você tá na infância deles, aí depois muda, e aí o capítulo tá no futuro, e aí você tem que ir assim, se encontrando, sabe? Então, tipo, pra quem gosta desse tipo de história, acho que vale muito a pena. Eu não sou muito fã, mesmo assim, eu gostei bastante. Teve algumas coisas que eu não entendi 100%, mas aí que eu falei, vale a pena reler, né? Mas acho que em geral é isso. E sobre o preço dele, esqueci de falar, ele tá sobre o preço de R$ 24,90, né? O preço de capa. Um pouquinho caro, não sei se talvez seria por causa do Off-White, mas acho que vale a pena sim. Eu não sei se ele tá difícil de achar. Eu achei numa livraria ele, eu acredito que não deve estar tão difícil não. Eu bati na câmera sem querer aqui, acabou mexendo, mas acho que em geral é isso. A lombada ficou bem legal também, amarelona assim. É isso, vamos agora para Cidade da Luz. Bom, e esse mangá aqui, ele me surpreendeu bastante, porque eu não fui muito com a cara dele de primeira assim, olhando a capa, esse verde e amarelo, a cidade aqui, tipo, pelo menos pra mim, assim, uma capa um pouco feia, talvez. Não fica tão interessante. O nome, né, Cidade da Luz também não entrega muito, mas não dá pra saber exatamente o que é. Mas como eu sabia que era do Inuyasha, eu peguei e né, eu não sabia o que esperar, mas eu tinha certeza que provavelmente eu ia gostar. E não fui outro, me surpreendeu muito, eu gostei bastante desse mangá aqui. Fala primeiramente da edição, simples, capa cartonada e papel jornal, tá? Eu particularmente não me importo de ser papel jornal, acho tranquilo. E até porque assim, fica meio feinho aqui, né? Mas a gente guarda o mangá assim e não assim, né? Então
Mas eu acho tranquilo também pra ler, né? Até como eu comentei do Off-White lá na colagem do Nijigahara. Esse aqui tá bem tranquilo, você nem precisa fazer força pra abrir. Claro que se deve ao fato de ser papel jornal, ele é mais fininho e tal. Mas eu achei tranquilo, tá? E o preço dele não tá muito caro não, tá tranquilinho. R$13,90, claro, né? Questão da edição, mas acho que é um bom preço pela edição que é. E a história é muito boa também, então acho que com certeza vale a pena, tá? Não sei dizer se ele tá difícil ou não de achar, eu peguei ele numa livraria, mas acho que deve estar tranquilo provavelmente. A questão da história é uma história muito interessante e legal, que vai contar a vida de algumas pessoas que moram nessa cidade apelidada de Cidade da Luz. E basicamente, como eu posso dizer, é que são como se fossem vários contos, só que um é a continuação do outro, com personagens diferentes, sabe? Então, deixa eu ver quantos que são, quantos capítulos tem aqui. O índice tem no total 5, 7, 7 na verdade, né? Ou não, perdão, 6 capítulos, 6 capítulos, não sei contar. Tem 6 capítulos, né, contando com o prólogo e com o epílogo. E aí, como eu falei, você tem a vida dessas pessoas nessa cidade da luz, e aí vai contando a história da vida delas, né? Então, só que aí elas se ligam, né? Então essas histórias, as pessoas elas acabam se conectando. Às vezes diretamente, elas se encontram, interagem, e às vezes indiretamente, assim, né? Tem uma cena que acontece e aí você vê um personagem que vai aparecer numa outra história e você não sabe, então é bem interessante, né? Mas assim, são várias pessoas diferentes que acabam se conectando por meio aí do destino e tal. Mas como eu falei, às vezes é diretamente, às vezes não. E eu gostei bastante, cara. Tem umas histórias um pouco pesadas, tem algumas um pouco tristes, né? Acho que meio normal do Inuyasha. Mas são umas histórias bem interessantes, bem tranquilinho de ler. E eu gostei bastante, cara. Acho que em geral é isso. E do traço dele, né? Eu mostrei já no Nijigahara, como eu falei, o traço dele não muda muito. E é um traço muito bom, cara. Eu gosto bastante do traço dele. Deixa eu consigo mostrar melhor aqui. Pera aí. Tentando pegar. Mas acho que deve dar pra ver, né? Mais ou menos. Um traço bem legal. E acho que em geral é isso. Com certeza vale muito a pena. É um mangá muito bom, bem tranquilinho de ler. E como eu falei, eu acabei me surpreendendo bastante com ele. Mas acho que em geral é isso. Tá aí, Cidade da Luz e Nijigahara Holograph. Dois one-shots muito bons. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Valeu.